Bom dia, turma. Vamos dar continuidade aqui ao tema que a gente vem trabalhando nesse segundo bimestre, né? Que é o tema internet. A gente começou a falar um pouquinho dele dentro de sala de aula, né? E aí vamos dar uma continuidade aqui, ó. Uma maneira de entender a internet é pensar nela como uma rede de redes. Por que que eu falo isso aqui para você, né? A internet, ela nada mais é do que vários dispositivos conectados entre si, de uma forma que possibilita que eles possam trocar informação, né? Hoje a gente tem vários dispositivos que podem acessar a internet e que podem conectar a internet de várias maneiras diferentes. Mas quando ela foi criada, a gente só conseguiu usar a internet usando computador e só podia acessar a internet usando cabo. A gente precisava ter o cabo telefônico para poder fazer essa conexão. Uma pessoa que morasse em um local que não tivesse linha telefônica disponível, ela não conseguia usar a internet, né? Ela tinha que ter a linha telefônica e, mesmo que ela tivesse a linha telefônica, acessar a internet era difícil, porque era uma tecnologia que não possibilitava muitos recursos que nós usamos hoje, a velocidade que nós temos hoje de transmissão, né? De velocidade de transmissão de dados. Mas, enfim. Então, no início da internet, a gente precisava ter computador e fios, né? Cabos para conectar esses computadores. Então, se a gente pudesse olhar a internet do alto, a gente já vê um monte de computador conectado um no outro, através desses fios, o que lembra um pouco uma rede, né? Uma rede de pesca, por exemplo, né? Onde você tem lá os nós, e esses nós se conectam por linhas, né? Que formam uma grande rede. É isso que é a internet, né? A internet é uma grande rede que conecta vários dispositivos e que permite que esses dispositivos troquem informações. Na realidade, né? A internet ela é essa grande rede, mas ela é formada por várias redes individuais, né? Existem entidades que têm as suas próprias redes e conectam as suas redes em outras redes e isso vai formando a internet. A gente pode dar exemplo, por exemplo, de países, né? A gente tem redes aqui no Brasil e essas redes se conectam com redes de outros países e possibilita a gente trocar informações com pessoas que estão em outros países, né? Aí eu continuo dizendo aqui, ó, sendo assim, a internet não tem um dono ou uma empresa encarregada de administrá-la. Cada rede individual conectada à internet pode ser administrada por uma entidade governamental, uma empresa ou uma instituição educacional. Mas a internet, como um todo, não tem um dono ou um poder central. Então, o que que eu quero dizer para você aqui, ó, quando eu falo para você que a internet ela não tem um dono, mas cada rede individual é armazenada por uma entidade, né? É pelo seguinte, eu há pouco disse para você que a internet ela acaba sendo uma rede, uma grande rede que é a soma de várias redes menores conectadas. E essas redes menores, aí sim, elas podem ter donos, né? Elas podem ter pessoas que administram essas redes. A gente tem, por exemplo, uma empresa chamada Meta, que tem a sua rede e ela disponibiliza os seus serviços nessa rede e ela conecta essa rede na internet para as pessoas acessarem os seus serviços, né? Essa empresa Meta, por exemplo, é a dona do Instagram. Então, a gente só consegue acessar o Instagram porque a gente consegue, através da internet, acessar a rede da empresa Meta, né? E essas empresas que têm as suas redes e que conectam as suas redes na internet para a gente poder acessar essas informações que elas disponibilizam, elas têm computadores, né, que armazenam essas informações. Esses computadores são chamados de servidores, né? Esses servidores, esses computadores, não são iguais aos computadores que a gente tem em casa, né? São computadores mais poderosos, mais potentes, velozes, que têm mais capacidade para guardar informação, para armazenar informação, né? E aí esses computadores ficam conectados nas redes dessas empresas e essas empresas disponibilizam, conectam a rede delas no restante da internet para que as pessoas possam utilizar os serviços que elas disponibilizam. Então, quando você usa o WhatsApp, por exemplo, você está acessando o servidor da empresa Meta, porque ela também é dona do WhatsApp, certo? Agora, eu falei para você ali no final assim, mas a internet como um todo não tem um dono ou um poder central. Isso significa que a Meta, ela pode controlar
o serviço dela porque ela é dona da rede dela, mas ela não tem controle nenhum no restante da internet. É por isso que a gente fala que a internet não tem um dono, né? Não tem ninguém que possa controlar ou dizer como é que a internet tem que funcionar, certo? O que pode acontecer é que uma determinada empresa ela pode controlar o acesso à sua rede, isso ela pode fazer, mas a rede dela e não a internet, certo? É por isso, por exemplo, que é comum, eu falei aqui a respeito do WhatsApp, de vez em quando o WhatsApp não está funcionando, né? As pessoas, o meu WhatsApp está fora do ar, né? Por que que isso acontece? Porque a rede da empresa Meta, que é dona do WhatsApp, não está funcionando, né? Por algum motivo, o servidor pode não estar funcionando direito, enfim. E aí o WhatsApp fica fora do ar. Aí o que que as pessoas fazem? Vão procurar um outro serviço similar para usar. Aí entra em cena, por exemplo, o Telegram, né? O Telegram também é um aplicativo de troca de mensagem, mas é de uma outra empresa. Então, o WhatsApp não está funcionando, muita gente vai lá e usa o Telegram. Isso prova que, mesmo que a empresa Meta não esteja apresentando algum problema com a sua rede, o restante da internet está funcionando. Então, as pessoas podem utilizar outros serviços da internet, tá? Só que eu estou dando o exemplo aqui da empresa Meta, mas eu falo aqui para você também que essas redes e esses servidores, eles podem ser administrados também por entidades do governo, né, entidades governamentais e por instituições educacionais. Então, essas três entidades podem controlar, podem ter os seus servidores e controlar as suas redes individuais e conectar as suas redes na internet. Empresas, órgãos do governo e instituições de ensino, né? A gente pode dar o exemplo aqui como um serviço do governo, o Banco Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica é um banco do governo. Então, quando o governo tem algum problema com a sua rede, alguns serviços da Caixa Econômica param de funcionar, né? Mas se você for em algum outro banco, vai estar funcionando, porque o banco é de uma outra empresa, né? Legal. Então, a gente tem as redes individuais, que sim, podem ser controladas pelos seus donos, que pode ser uma empresa, um órgão do governo ou uma instituição de ensino, mas esses donos dessas redes não podem controlar a internet, só podem controlar as suas redes e seus serviços, né? A internet mundial não tem dono, não tem ninguém que a controle, certo? Bom, e aí continuando, aqui eu estou destacando para vocês algumas tecnologias que a gente utiliza na internet, às vezes nem sabe, ou às vezes já ouviu falar, ou às vezes até vê, mas não sabe como é que funciona. Então a gente vai começar a falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Ó, o simples ato de acessar a internet tornou-se tão automático que, mesmo percebendo a constante melhora na qualidade das informações e serviços oferecidos na rede, nunca paramos para pensar na grandiosa estrutura tecnológica que sustenta a internet. Portanto, para aproveitar mais os recursos que a internet oferece, é importante conhecer pelo menos o básico sobre tecnologias envolvidas. Aí eu começo a falar para você aqui da URL. A URL nada mais é do que o endereço dos serviços da internet, dos sites da internet, né? Aí eu falo para você aqui, ó. Os endereços da internet seguem uma definição denominada URL, que é a abreviação de Uniform Resource Locator, ou, fazendo a tradução para o nosso idioma, localizador uniforme de recursos. Uma URL é a sequência de caracteres que indica o caminho de um recurso de rede, um endereço na internet, como netflix.com.br, por exemplo. Então, todo serviço na internet tem um endereço. Esse endereço é chamado de URL, né? Hoje em dia, nós temos aplicativos específicos de várias empresas que facilitam o acesso aos seus serviços, como, por exemplo, a própria Netflix. Você quer acessar a Netflix? Você vai lá no aplicativo, abre, o aplicativo já é programado para acessar o serviço da Netflix, então ele já exibe para você os filmes, para você escolher o que você quer acessar e assim por diante. Você quer acessar um Instagram? Você vai lá no aplicativo do Instagram, aperta nele e ele já abre já lá para você começar a visualizar o que tem lá no Instagram, né? Mais antigamente, a gente não tinha os aplicativos. A única forma de acessar os serviços da internet era usando um programa que nós chamamos de navegador ou browser, que é o que eu estou usando aqui, inclusive, para mostrar para vocês, para poder dar essa aula, né? É um navegador. E esse navegador, ele acessa qualquer serviço de internet.
Então, nele, a gente precisa colocar o endereço do lugar que a gente quer acessar. Então, se eu quiser acessar a Netflix, por exemplo, eu tenho que falar para ele que eu quero acessar a Netflix. É aí que eu coloco a URL, o endereço da internet. Quer ver? Ó, vou colocar aqui, ó, www.netflix.com. Vou dar Enter, né? Hoje a gente não precisa mais colocar o ponto .br, apesar de eu ter colocado lá no nosso texto, né? Aqui, ó, acessou o site da Netflix, certo? Então, a URL serve para a gente acessar os sites, os serviços de internet quando a gente está acessando um browser, né? Como eu acabei de dizer, com o surgimento dos aplicativos específicos das empresas, eu não preciso mais digitar isso, porque os aplicativos vão direto para o site da empresa que criou o aplicativo, né? Bom, aí eu coloquei para você aqui, ó, geralmente a URL possui a seguinte estrutura. Ela tem um domínio, um segmento e um país, tá? O domínio é o nome que aparece logo aqui no início da nossa URL, tá? Mas vamos falar nele daqui a pouquinho, porque apesar de eu não ter destacado o www, eu coloquei ele aqui embaixo porque eu acho interessante falar alguma coisinha a respeito dele, tá? Ó, o www, isso significa que esta é uma página da web, ou seja, nela é possível visualizar imagens, textos formatados, ou versões e músicas. Por que que eu botei isso aqui? Pelo seguinte, quando a gente utiliza o navegador para trabalhar, o navegador, esse programa que a gente usa para acessar a internet, ele não acessa apenas sites da internet. Através dele é possível acessar também coisas que estão no nosso computador, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Eu estou com o navegador aberto, e aí aqui é onde eu digito o endereço que eu quero acessar, está aparecendo file, dois pontos, barra, 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 c, dois pontos, barra user, barra axm, assim por diante. Ele está me informando que esse conteúdo que está sendo exibido aqui para a gente está salvo no meu computador, né? Então, quando eu digito alguma coisa ali, eu preciso informar para ele que eu não quero que ele acesse o que está no meu computador, eu quero que ele acesse o que está na internet. Ele tem que entrar na internet para poder localizar o que eu vou digitar. É aí que entra o www, né? Quando eu coloco o www ali, ele sabe que ele tem que entrar na internet para buscar o restante da URL do endereço que eu vou digitar, certo? Só que cabe um parênteses aqui. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, eu também não preciso mais digitar www. Eu posso digitar só netflix.com, que ele acessa direto. Eu não sou mais obrigado a digitar esse www, né? Isso era lá antigamente, quando a internet surgiu, né? Nos primórdios da internet. Aliás, naquela época, não era só o www que a gente precisava escrever, não. Tinha que botar outra coisa na frente. Tinha que botar http, dois pontos, barra, barra, aí sim, www.netflix.com.br, para o navegador poder entender onde é que ele tinha que localizar o serviço, o site que a gente queria acessar. Mas detalhe que nessa época a Netflix nem existia também, né? Então tem bastante tempo, tá? Mas eu achei interessante colocar aqui para que vocês percebam que o navegador, esse programa que a gente usa nos computadores para acessar a internet, ele também acessa coisas que estão no nosso computador, tá? Legal. E aí eu ainda falei aqui para você o seguinte, ó, isso significa que esta é uma página da web, ou seja, da internet, e nela é possível visualizar imagens, textos formatados ou versões e músicas. Resumindo, é a parte gráfica da internet, indicando que estamos acessando um ambiente multimídia, né? Ou seja, a união de som, imagem, vídeo, a gente chama de multimídia, né? Só que hoje, esse ambiente da internet tem multimídia. Antigamente não tinha, né? Antigamente os sites da internet não tinha imagem, não tinha texto, não dava para ouvir música, era só texto, né? E texto sem formatação, né? Era só letra preta e fundo branco. Era sem graça? Era sem graça, mas era o que a gente tinha à época. E foi assim que a internet foi engateando até se tornar essa ferramenta útil que nós temos hoje, né? Que bom que ela avançou, que bom que ela se tornou o que ela é hoje. A gente tem muitos serviços que facilitam a nossa vida. Um deles, por exemplo, é esse que a gente está usando agora, né? Graças a esse serviço que a gente pode utilizar para gravar aula, para transmitir a aula, enfim, a gente pode ter aula sem correr risco nenhum, né? Sem ter que ir à rua. Vocês podem se manter seguros em casa e assistir aulas
no conforto, na segurança das casas de vocês, sem perder conteúdo, né? Continuar assistindo a aula tranquilamente, né? E que bom que ela avançou. Antigamente, graças a Deus, vocês não viveram essa época, mas eu, não que eu seja velho, mas eu vivi essa época, né? Ela melhorou muito, ela se tornou muito mais confortável e fácil a nossa vida com o avanço tecnológico que a internet proporcionou para a gente, né? Bom, e aí no final desse www eu ainda coloquei aqui, ó, sua digitação não é obrigatória, porque realmente eu não preciso digitar ele lá em cima quando eu quero acessar a internet. Né? Eu não preciso botar www.netflix.com.br, eu posso botar só netflix.com.br que ele acessa, porque os navegadores já entendem que, na maioria das vezes que ele é usado, é para acessar coisas da internet. Então ele já vai direto na internet procurar, né? Então eu coloquei aqui mesmo mais a nível de curiosidade, tá? Então vamos para o domínio, ó. O domínio é o nome da entidade detentora do registro num provedor de hospedagem. Indica a localização do site ou do arquivo, que é o Netflix. O Netflix que é dona desse serviço, né? Por isso que ela é o domínio dessa URL, desse endereço de internet, né? Da mesma forma, por exemplo, que a gente tem o globo.com, né? Que é outro endereço de internet, é o endereço da TV Globo, né? Ou melhor, da empresa Globo. Globo é o domínio daquela URL, né? Ah, o domínio pode ser o nome de qualquer empresa? Pode. Pode ser o nome de uma pessoa, pode ser o nome que você achar interessante colocar ali, né? É, claro, a gente coloca sempre um nome, a empresa sempre coloca o nome dela, né? Ou um nome que lembre a empresa, porque tudo é uma questão de dinheiro, né? Então a Netflix bota ali netflix.com.br para todo mundo saber que ela é a dona daquele serviço, aquele serviço é dela. Quando as pessoas veem a marquinha lá, aquele Nzinho vermelho, já lembra da Netflix, né? Então é uma questão financeira, mas é possível colocar qualquer outro nome ali. Claro, como assim colocar qualquer outro nome ali? Quando alguém faz, uma empresa faz, ou uma pessoa faz um site de internet, né, que é o nome dessas páginas que são exibidas quando a gente acessa algum serviço de internet, ele tem que fazer um registro desse site que ele construiu em uma empresa, para que essa empresa disponibilize esse serviço na internet para que outras pessoas possam acessar. Né? E aí, nesse registro, é que ele escolhe lá qual é o domínio que ele quer usar. Né? E aí, depois que ele escolheu, aí tem que ficar sendo aquele domínio lá. Né? Eu, por exemplo, se eu quiser fazer um site com o nome de alisson.com.br, eu posso fazer o site, posso fazer o cadastro em uma empresa que presta esse serviço de hospedagem de site, para disponibilizar meu site na internet para as outras pessoas entrarem. Aí o endereço do meu site, a URL do meu site seria alisson.com.br. Qual seria o domínio? Alisson, né? Legal. Então vamos continuar aqui. Aí, ó, eu tenho. Ah, aqui no domínio eu continuo falando para você assim, ó. É o nome da entidade detentora do registro num provedor de hospedagem. Esse provedor de hospedagem é que é o nome da empresa. E a gente tem que fazer o nosso cadastro para poder disponibilizar o nosso site na internet para que outras pessoas possam utilizá-lo, né? Então, eu tenho uma empresa e tal, eu quero que alguém faça um site para mim na internet. Aí eu preciso contratar alguém que saiba fazer, né? Aí a pessoa vai fazer o site para ela, vai fazer o registro para ela em um provedor de hospedagem, e aí só depois que esse registro estiver pronto, ela vai ganhar uma URL, vai ganhar, né, vai ser escolhido lá qual o endereço de internet que ela quer usar, e aí esse site vai ficar disponível na internet para que outras pessoas possam utilizar, certo? Esse provedor de hospedagem tem alguns que são gratuitos, tem alguns que são pagos, né? Claro que os que são pagos são melhores, porque é, é, disponibilizam mais serviços, né, para as pessoas, mas tem os que são gratuitos também. Bom, então para o segmento, né? Segmento indica a que tipo de organização o site pertence. Então, o segmento é esse ponto .com aqui, ó. Esse ponto .com significa que a Netflix é de um segmento comercial, tá? Mas não existe só o com. O com é o que a gente mais vê por aí, né? A maioria dos sites de internet são ponto .com. Mas tem vários outros. Eu destaquei alguns para vocês aqui, ó. Tem o ponto .gov, que é quando aquele serviço, aquele site do governo, né? Tem o ponto .com, que eu botei aqui comercial. Tem o ponto .edu,
que é quando aquele serviço, aquele site é educacional. Tem o ponto .org, que são das organizações sem fins lucrativos, né? O que que é uma organização sem fim lucrativo? É uma empresa que ela presta algum tipo de serviço sem visar o lucro, sem querer ganhar dinheiro, né? Por exemplo, a gente tem uma empresa chamada Greenpeace. A gente, na verdade, nem chama de empresa, né? A gente tem aí uma organização chamada Greenpeace, que ela trabalha para preservar a natureza. Então, o objetivo dela é só preservar a natureza. Ela não está ali para ganhar dinheiro, né? Ela não ganha dinheiro preservando a natureza. Não é a finalidade dela. Então, ela não é uma ponto .com, ela é uma ponto .org, né? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro o endereço dela. Green, opa, Greenpeace. Aqui, ó. O Google ajuda a gente sempre, ó. Ele achou para a gente ali, ó. Aqui apareceu a URL dela, greenpeace.org.br, né? Ó. Nesse caso aqui, eu até acessei uma parte do site deles que tem assim na frente, ó, doi.greenpeace.org. Por quê? Como não é uma empresa, é uma entidade que está ali para ganhar dinheiro, né? O objetivo dela é preservar a natureza. Ela não recebe nada por isso, então ela pede doações, né? Eu acessei a parte do site aqui que pede doações, né? Como eu acessei direto pelo Google, ele me encaminhou para a parte de doações do Greenpeace, né? Mas aí eu estou saindo aqui da parte de doações, ó, repara que lá na frente sumiu o 2, agora está só greenpeace.org, né? Ó. Enfim, então essa siglazinha aqui no final, depois do domínio, é para mostrar para a gente o segmento daquela instituição, tá? Daquela URL. Depois nós temos o país, que indica o país onde o site está hospedado. BR, Brasil. Por isso que a maioria dos sites que nós acessamos é .br. Mas tem o .ar, que é da Argentina, .fr, que é da França, e todos os outros países têm as suas siglazinhas para país, certo? Curioso que se a gente tiver um site que a gente conhece, que a gente sabe que ele funciona em outro país, a gente pode acessar ele usando essas siglas. Quer ver? Ó? Existe um site aqui no Brasil, que é o Yahoo, yahoo.com.br. Ele vai acessar o site do Yahoo aqui para gente. Ó. Acessou, né? Bom dia, hoje é 22 de agosto. Aqui, assuntos do momento: eleições municipais, naufrágio na Itália, população brasileira. Tem um monte de informação aqui, ó, que eu posso clicar para ler notícias. Por exemplo, tem aqui Bolívar e Flamengo. Eu vou clicar, ó, ele vai acessar para me dar notícias a respeito do link, né? Eu cliquei lá, Bolívar e Flamengo. Mas se eu for aqui em cima e digitar lá Yahoo, repara que eu não botei o www, como eu disse, que não é obrigado, né, a colocar, .com.ar, eu não coloquei BR, eu coloquei AR. Ele vai acessar o Yahoo da Argentina, porque eu sei que o Yahoo também funciona na Argentina. Aí eu já abri uma tela diferente, né, ó, e apareceu escrito em espanhol, porque é o idioma local, né, o idioma lá da Argentina. Então, a gente tem aqui, ó, elecciones, né, ó, deportes, vida e estilo, finanças, né? Tudo em espanhol. Tiempo, tá vendo? Aqui, ó. El subcomandante Marcos regresa para tundir a AMLO, né? Aqui tudo escrito em espanhol, porque eu acessei o site argentino, né? Então, se eu souber que um determinado site que eu acesso, ele também funciona, ele também tem versões em outros países, eu posso, através da siglazinha lá do país, acessar aquele site, né? Aquele site local do país, tá? Agora, o detalhe é que existem alguns sites que não têm sigla para país, né? Como, por exemplo, o próprio Google. O Google é google.com. Por que isso? Porque a internet ela foi criada nos Estados Unidos, né? Então, quando eles criaram a internet, eles se acharam no direito de não ter que colocar sigla para país. Todos os outros países do mundo tinham que colocar, e eles não. Mas a internet acabou evoluindo, e hoje em dia a gente diz que quando um site ele não tem sigla para país, é porque ele é um site mundial, ele funciona no mundo inteiro. Então, quando você bota só lá google.com, o seu navegador identifica que você está acessando do Brasil, então ele acessa a versão brasileira, né?
Mas se você estiver em outro país e botar lá google.com, ele vai acessar a versão do Google daquele país, certo? Legal, mas cabe uma observação. Hoje em dia, mesmo os Estados Unidos não colocando sigla para país, a internet já avançou tanto, já evoluiu tanto, e eles estão começando a ser obrigados a colocar sigla para país também, né? Já existem alguns endereços de internet lá dos Estados Unidos que no final aparece escrito US, né? Então, aos poucos, eles estão sendo obrigados a fazer também, porque a internet cresceu muito e vai crescer mais ainda, e por algumas questões técnicas, eles estão sendo obrigados a novos sites que são criados, novos serviços que são disponibilizados, eles estão sendo obrigados a colocar sigla para país também, tá? Legal, então essa é a nossa URL, que nada mais é do que o endereço de um site ou de um serviço na internet. Perdão. Aí agora eu falo do endereço IP, do IP, né, que é a abreviação de Internet Protocol. Nós, cidadãos, temos o CPF como documento de identificação. Por se tratar de uma combinação numérica, o nosso CPF é único. Então, todas as pessoas têm esse documento chamado CPF, né? Todos os adultos, né? Menores de idade não são obrigados a ter. Se vocês ainda não têm, um dia terão. E para que serve esse CPF? Para identificar as pessoas. Por quê? Meu nome é Alisson. Eu posso muito bem resolver querer comprar alguma coisa, sei lá, comprar um carro. Só que eu não sou o único Alisson no mundo, né? Meu nome lá não é tão popular assim, mas certamente eu não sou o único Alisson no mundo, né? Como é que a empresa que me vende o carro, ou se eu for financiar o carro pelo banco, como é que o banco vai saber qual é o Alisson que está comprando aquele carro, né? Já que existe mais de uma pessoa com o nome de Alisson. Exatamente por esse documento, pelo CPF. Porque esse número, esse CPF, ele é único, né? Mesmo que uma outra pessoa tenha o mesmo nome que eu tenho, o número dela, quando ela for fazer esse documento, vai ser diferente do meu, né? Porque quando você faz esse documento, é gerado para você um número exclusivo, só seu, né? Então, esse CPF serve para identificar as pessoas. Por mais que as pessoas tenham o mesmo nome, elas morem na mesma casa, no mesmo endereço, né? Elas vão ter CPFs diferentes, né? Isso é para identificação. Isso acontece na internet também. Só que na internet, os computadores não têm CPF, eles têm o IP, né? O nome dessa numeração que eles têm é IP, tá? E aí eu falo aqui para você, ó, na internet encontramos situação parecida. A identificação dos computadores. Cada dispositivo conectado à rede mundial de computadores recebe um número. Esse número é chamado de endereço IP, que é a abreviação de Internet Protocol, e esse número torna único cada computador na rede, tá? Eu falo aqui cada computador, mas na verdade é cada dispositivo na rede, tá? Então, quando você tem o teu celular tem lá um endereço IP. Se você for lá nas configurações dele, lá sobre o aparelho, lá vai ter lá as informações de conexão à internet, vai ter o endereço IP dele. Você tem uma televisão que acessa a internet, vai ter o endereço IP da televisão também. No tablet, a mesma coisa, no notebook, a mesma coisa. Qualquer equipamento que acessa a internet tem o seu número IP, tem a sua identificação. Por quê? Porque se for necessário a identificação de quem acessou determinado serviço no futuro, através do endereço IP, é possível fazer isso, né? É por isso que, às vezes, a gente vê na televisão falando que um hacker, né, um cybercriminoso que fez alguma coisa, acabou sendo preso. Por quê? Porque a pessoa, um hacker, ele acessou um determinado serviço, fez alguma coisa proibida, a polícia descobriu, foi lá na empresa que é dona daquele serviço. Lembra que eu falei lá em cima que as redes, os servidores são controlados por empresas, órgãos do governo ou entidades governamentais? Pois é. Então, a polícia vai lá naquela empresa dona daquele serviço e fala, ó, eu quero as informações de acesso. Aí a empresa tem que dar as informações. Aí a polícia vai lá, verifica naquele horário, naquele dia, qual foi o endereço IP que acessou aquele serviço, que fez aquilo, e aí, através desse número, eles conseguem descobrir qual país, depois qual a região, depois qual o bairro, depois qual a rua, depois qual é a casa onde está aquele número de IP.
o dispositivo que tem aquele número de IP, né? E consegue chegar à pessoa que fez o que não devia, né? E o formato desse número é esse que eu botei aqui de exemplo para vocês, ó. 192.107.253.11. Esse é o formato dos endereços IPs. E repito, cada equipamento conectado à internet tem um númerozinho desses. Depois, por curiosidade, se vocês quiserem procurar no celular de vocês, tem lá nas configurações, você consegue localizar, né? Você consegue localizar o endereço IP de identificação do seu celular. Ok? Então, galerinha, é isso, tá? Eu vou pedir para que vocês copiem esse texto no caderno de vocês, é a nossa matéria de hoje. Eu vou disponibilizar também para vocês um exercício para que vocês façam. O exercício é do conteúdo que eu postei na aula passada, tá? Para que vocês façam. E espero que todos fiquem bem. Até a próxima aula. Bom dia a todos. Bye, bye.